Hoje é 10 de julho de 2022. Estamos aqui para falar mais um pouco sobre a matéria do dia 5 de julho da TV Record no programa Balanço Geral da TV de Goiás. Estou aqui num espaço que estou preparando para fazer um meliponário das espécies nativas de abelhas do Rio Grande do Sul e que no futuro vai servir para educação ambiental, para as pessoas conhecerem as espécies de abelhas nativas existentes aqui no Rio Grande do Sul. Então vejam o que disse a repórter numa explicação pessoal depois que a matéria foi retirada do ar e o que a repórter, o trecho que a repórter fez a reportagem sobre a instalação irregular de iscas num parque em Goiânia. Porque durante essa semana eu fiz uma reportagem super interessante, achei super criativa essa sugestão e interessante também, claro, sobre pessoas que estão roubando abelhas nos parques. Mostrei que eles vão lá, os criminosos, porque são criminosos sim, não tem autorização para fazer isso em parque, né? O que está lá no parque não pertence a eles. Eles vão lá no parque, colocam as armadilhas, roubam essas abelhas e vendem. Em nenhum momento a gente falou na reportagem que são criadores que estão fazendo isso. É claro que quem faz isso entende de criação, né? Mas os criadores fazem de forma certinha, em local adequado, com autorização. Muitos criadores ficaram doídos com essa reportagem. Gente, primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês recebem uma informação é pegar a informação completa. No caso, deveriam ter assistido a reportagem completa. Se não assistiram, pegam somente trechos, aí vira fake news. É assim que uma fake news começa, né? A pessoa vai liberando ali trechinhos e de trechinho em trechinho consegue transformar o que era certo numa coisa extremamente errada. Aqui em Goiânia, não sei como é que funciona em outras capitais, em outros estados, é proibido roubar abelhas de parques, mas muita gente insiste em fazer isso, vai lá, rouba essas abelhas e ainda vende pela internet. Vender pela internet quando você faz de forma correta, que você tem ali a autorização para criar, ok. Mas a roubar e vender na internet, aí realmente tá tudo errado, né, gente? Não pode ser assim. Então, gente, dica pra vida. Antes de tomar uma decisão, de expor uma opinião, pegue todas as informações, colha as informações, avalie aquilo que você tá falando. Tem começo, meio e fim? Ou só tem começo e meio, não tem fim essa história? O Bosque dos Buritis é um dos mais bonitos, mais arborizados e mais conhecidos de Goiânia. Muita gente vem aqui para fazer caminhada. Algumas pessoas fazem do lado de fora, ao redor do bosque, e outras preferem fazer aqui dentro. Pegam essa estradinha aqui, ó, para ter um contato mais próximo com as árvores, com a natureza. Os criminosos estão se aproveitando disso também, viu? A gente já mostrou várias vezes aqui no jornalismo da Record TV Goiás, criminosos que entram em parques e bosques para roubar lixeira, roubar os bancos dos parques para assaltar as pessoas. Mas dessa vez eles se reinventaram. Sabe o que os criminosos estão roubando aqui? As abelhas. É incrível, né, escutar isso? Eu mesma, quando peguei ali a minha pauta, que dizia que eu tinha que vir aqui para fazer uma matéria de roubo de abelhas, não acreditei. Falei, gente, deve ter algum erro aí, mas não tem não, viu? Estão roubando essas abelhas e pior, vendendo até mesmo pela internet. No bosque, as abelhas silvestres escolheram o pé de jatobá mais antigo de Goiânia para fazer colmeia. Escolheram a árvore porque conseguem se camuflar. Aqui tem duas espécies, a jataí e a iraí. Elas chamam a atenção dos criminosos porque são fáceis de criar. São abelhas sem ferrão, que tem um manejo mais fácil, né? E também por conta do preço do mel. São abelhas nativas que estão ameaçadas de extinção, né? Então é um mel mais raro de você ter, né? E ele tem uma qualidade melhor mesmo, dependendo da espécie. Os fiscais da AMA acreditam que quem rouba as abelhas é criador, ou seja, sabe muito bem o que deve ou não fazer com os animais. Ou é um criador ou com o intuito de comercializar, então eles colocam iscas, as abelhas entram ali, ficam presas e eles acabam retirando essa colônia que vivia no parque e tirando ela daqui. Os criminosos entram no meio da mata, principalmente à noite, para colocar as armadilhas. Aqui, a armadilha foi colocada num pé de jatobá. Eles vêm aqui com um pedacinho de arame, amarram essa armadilha, que é um saco plástico. Aqui dentro tem uma garrafa e aqui na ponta, ó, eles fazem
uma outra armadilha, e aqui eles costumam colocar açúcar, às vezes até pólen também, qualquer tipo de produto que atraia essas abelhas. Elas entram aqui dentro e depois de alguns dias eles passam por aqui, provavelmente à noite também, para recolher todo esse material com as abelhas aqui dentro. O pessoal da AMA disse que essas abelhas conseguem ficar aqui alguns dias, não ficam sufocadas. E daqui eles colocam numa caixinha e encaminham para quem tem coragem de comprar. Só no último mês, pelo menos 8 armadilhas foram encontradas no Bosque dos Buritis. Mas os ladrões de abelhas também já colocaram armadilhas em outros parques, como Bernardo Ellis, Macambira e até no Parque Areião. Depois de capturar as abelhas, eles vendem até pela internet. Numa pesquisa simples, encontramos centenas de anúncios. Eles têm todo um método de embalagem para poder entregar essas abelhas, seja por correio ou seja pessoalmente. Além de retirar o animal do ambiente que ele estava, né, seguro, onde cumpre um papel ecológico, ele ainda faz esse comércio ilegal. A Prefeitura de Goiânia está fazendo um inventário sobre as espécies de abelhas que existem em 62 parques de Goiânia. O levantamento vai ajudar na proteção dos animais, que representam 70% da produção agrícola do planeta. É que a polinização, feita pelas abelhas, ajuda na reprodução de frutas e vegetais. Quem for pego colocando essas armadilhas nos parques pode parar na delegacia. Se a pessoa for pega em flagrante dentro de um parque com esse tipo de comportamento, ela vai ser multada e vai ser conduzida para a delegacia por crime ambiental. A multa começa em 5 mil, ela pode ir até 5 mil. Bem, pessoal, vamos começar agora Vocês assistiram aí a explicação pessoal da moça, da repórter e o trecho da matéria que ela fez. Então agora eu vou dizer o porquê que ela não buscou as devidas informações que ela precisaria para fazer uma matéria coerente e uma matéria que não colocasse todos os melipolicultores no mesmo balaio, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Então agora nós vamos explicar o que a repórter deveria ter falado lá nessa matéria aí, feita pela TV Record, Balanço Geral de Goiânia. Escolheram a árvore porque conseguem se camuflar. Aqui tem 2 espécies, a jataí e a... Bem, como vocês acabaram de ver, a repórter falou que a abelha escolheu aquela árvore para se camuflar. Só para dizer, a abelha não é polvo nem camaleão para se camuflar, conforme está o ambiente que o cerca. A abelha nativa sem ferrão, ela nidifica, ela não está nessa caixa para se camuflar, ela escolheu aquele oco de árvore, aquela árvore, porque ela tinha oco, que proporcionava para ela o habitat natural para que uma abelha possa se nidificar. Porque a abelha, principalmente a sem ferrão, salvo algumas espécies, ela necessita de ocos para nidificar, seja no solo, em pedras, muros, construções e principalmente na natureza, em ocos de árvore. E para uma árvore proporcionar um oco para, por exemplo, aqui estou na frente de uma colmeia de canudo. Uma abelha dessas aqui, ela precisa no mínimo de 20 centímetros de diâmetro o oco da árvore para ela nidificar. Então, uma árvore, para proporcionar um oco desse tamanho, precisa ter no mínimo de 40, 50 anos acima. E outra, não são nem todas as árvores que ocasionam ocos para que as abelhas ou qualquer pássaros, enfim, possam aí nidificar nas suas cavidades ocais. Então a abelha, ela procura, por isso que eu digo que naquele parque não houve roubo de abelha, houve sim instalação irregular de iscas. Porque a abelha não se camufla, a abelha nidifica. Os da AMA acreditam que quem rouba as abelhas é criador. Ou seja, sabe muito bem o que deve ou não fazer com os animais. Bem, pessoal, vocês viram ali que a repórter falou ali que os fiscais da AMA e etc.
acreditam que quem rouba as abelhas é criador. A parte de criador eu não tiro a razão, possivelmente deve ser algum criador daquelas imediatações, daquele parque lá, que deva estar armando clandestinamente aqueles recipientes iscas. Porque aquilo ali não é roubo, aquilo lá é... O que aconteceu ali naquele parque é instalação irregular de ninhos iscas. Por exemplo, aqui tem uma isca que eu coloquei, mas é a minha propriedade, então não está irregular. E outra que eu tenho autorização do órgão ambiental do meu estado para fazer isso. Roubo seria alguém viesse e me levasse essa caixa aqui. Aí sim seria roubo. Por quê? Porque essa abelha está numa caixa racional, está devidamente registrada e é de minha propriedade. Então, isto sim seria roubo. Quando se captura uma abelha numa isca, isso não é roubo, porque isso é autorizado por lei, desde que você tenha todas as devidas documentações necessárias e autorizações necessárias para isso. Então, ali a repórter deveria ter dito que os fiscais da AMA encontram seguidamente aquelas iscas armadas clandestinamente sem as devidas autorizações. Pois a abelha não se rouba da natureza, a abelha se captura em ninhos iscas. Todo um método de embalagem para poder entregar essas abelhas, seja por correios ou seja pessoalmente. Além de retirar o animal do ambiente que ele estava, né, seguro, onde cumpre um papel ecológico, ele ainda faz esse comércio. Veja ali, a fiscal da AMA falou que tem todo um método para arrumar essas abelhas. Não existe método. O que existe é quando se captura uma abelha num enxame, num ninho isca, se faz a transferência para dentro de uma caixa. E então, mais uma vez ali, a própria fiscal falou em roubo, não, captura ilegal, irregular de abelhas nativas sem ferrão, por se tratar de uma área pública sem ter a devida autorização para instalação de iscas. Portanto, não se rouba. Roubo seria, caso, e aí também já é numa outra esfera, se alguém fosse lá pegar um machado e derrubar aquele jatobá para tirar aquelas abelhas. Aí seria crime ambiental. E aqui na ponta, ó, eles fazem uma outra armadilha, e aqui eles costumam colocar açúcar, às vezes até pólen também, qualquer tipo de produto que atraia essas abelhas. Elas entram aqui dentro e depois de alguns dias eles passam por aqui, provavelmente à noite também, para recolher todo esse material com as abelhas aqui dentro. Bem, pessoal, vocês viram ali que a repórter disse que ali se coloca na entrada de uma garrafa, de uma isca, se colocava pólen ou açúcar. Se colocar açúcar, você vai pegar formiga. Se colocar pólen, você vai atrair furídeos para dentro da sua isca, né? Então nós que somos meliponicultores sabemos o que estamos falando. Por exemplo, aqui estou numa isca com uma mirindroriana que está começando a se nidificar. Possivelmente ontem eu vi chegando, acredito que deva ter chegado a princesa, e agora tem que ficar aí no mínimo de 40 a 60, ainda mais nessa época de inverno aqui, até pelo menos até final de setembro, para poder transferir para dentro de uma caixa, para retirar essa abelha desse ninho isca. Então, só para explicar rapidamente, aqui tem um enxame de canudo, ó, que também tem alguns zangões aqui, ó, que possivelmente, como esquentou, vai querer enxamear. Então, o que eu quero dizer? Que
A repórter ali deu a entender que se você colocar açúcar, pólen ou o que for, uma coisa doce na entrada, você estaria induzindo a essa abelha a abandonar esta caixa. Não, o que vai sair desta caixa aqui, por isso que esses zangões estão aqui, é uma nova princesa que vai procurar um local para nidificar, seja num oco de árvore, ou no solo, ou em algum local que essa abelha precisa no mínimo de um diâmetro de 15 centímetros acima para nidificar, ou num recipiente isca, que eu sei que ela vai para um recipiente isca porque eu sei até onde é que elas estão começando a preparar o local para nidificar. Então, só para explicar para os amigos, é assim que funciona. As abelhas não saem mais depois que a rainha foi copulada e ela começou de fazer postura, ela vai morrer aqui dentro dessa colmeia e sendo substituída sempre por uma nova rainha. Esse enxame já está aqui há 8 anos. Vilmar Funk, Confraria das Abelhas, elucidando a reportagem da TV Goiânia aí do estado de Goiás, programa Balanço Geral.